Olá, tudo bem? Você que está trabalhando com o 3ds Max, seja iniciante ou seja já no nível intermediário, está achando que seus projetos estão um pouco lentos na hora de modelar? Está sentindo a necessidade de dar aquela otimizada na sua modelagem? Gente, estou pensando exatamente nesse ponto que nós vamos fazer o vídeo de hoje, dando 3 dicas bem simples, bem fáceis de resolver, tá bom? Que vai ajudar a potencializar a sua modelagem 3D no 3ds Max, tá? São bem simples, tá bom? Então, para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, deixa o seu like, tá bom? Ativa o sininho, porque toda semana nós vamos estar aí lançando conteúdos para o nosso canal, falando um pouco de modelagem no Max, no SketchUp, renderização com Corona e por aí afora, tá bom? Falando nisso, a semana passada nós já lançamos um vídeo aqui falando como que você consegue configurar o seu projeto do SketchUp para exportar para dentro do 3ds Max, tá bom? Vai ser uma série de vídeos aí falando sobre esse assunto. Já tem o primeiro vídeo aí no canal, tá bom? E essa semana ainda vai sair o segundo vídeo dessa série, tá bom? Então fica ligado aí que hoje eu vou passar essas 3 dicas muito legais. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, tá bom? Sou dona aqui do canal e nós vamos começar o vídeo. Muito bem, tem aqui um projeto que eu trabalhei hoje, tá bom? Vou usar ele apenas como exemplo, nós não vamos mexer em modelagem nem nada, tá bom? Mas a primeira dica que eu dou para vocês é que vocês podem criar atalhos para as principais ferramentas do 3ds Max, tá bom? Por exemplo aqui, vou abrir aqui a tela, ó. Vou desenhar aqui fora um retângulo, tá bom? Um retângulo normal. Pronto, aqui está o meu retângulo, tá bom? Deixa eu arrumar a tela. Pronto, então, quando eu vou trabalhar com modelagem, eu vou sempre estar utilizando as ferramentas do menu Modifier. Então, nós temos aqui a lista dos modificadores, né? E aqui nós temos que selecionar o modificador que nós queremos aplicar no nosso modelo, né? No caso aqui, vou, por exemplo, querer dar um extrude. Então, eu teria que selecionar aqui, vir na letra E, extrude, e aplicar esse modificador. Você sabia que pode criar um atalho aqui em cima, ó, para esses comandos que você vai trabalhar aqui no menu Modifier, tá bom? Nos modificadores do 3ds Max. E para isso é muito fácil, isso vai facilitar demais a nossa vida. A primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui na área cinza, ó, clicar com o botão direito, clicar no menu Customize. Ver que eu já tenho, pronto, já tenho várias ferramentas aqui que eu criei o atalho, tá bom? Se você não tem nenhuma ferramenta, você vai aqui na abinha Toolbars, tá bom? Você vai criar um novo aqui, ó. Você clica em novo, pode renomear para o nome que você quiser, dá um OK, e aí ela vai ficar aqui, ó, escondidinha essa barrinha aqui, ó. Bom, e aqui, ó, nós vamos selecionar no grupo Main UI, tá bom? Que aí é a interface do usuário principal, tá? Vou traduzir de uma maneira bem objetiva. E aqui nós vamos deixar na categoria todos os comandos. E aqui você pode selecionar as ferramentas que você vai trabalhar. Bom, por exemplo, eu utilizo muito, então, o Extrude. Nós vamos lá na letra E. Uma dica é que você não precisa baixar tudo aqui, ó. Basta clicar em qualquer local e digitar as duas primeiras letras. Por exemplo, EX. Você já vai procurando aqui. Então, por exemplo, ó, aqui, Extrude Modifier, modificador de extrusão. Clico nele e arrasto aqui para minha barrinha que eu criei. Pronto, ó, ele já criou um atalho aqui, tá bom? Outro exemplo que eu uso bastante, por exemplo, é aqui, ó, o chamfer. Então vamos CH, ó, modifier. Aí você arrasta e larga aqui. Na hora que você selecionar todos os comandos que você quer trabalhar, mais um outro que eu uso bem é o FFDebox. Então vou botar aqui FF, ó. Temos aqui, ó, FFDebox Modifier e eu arrasto aqui. Quando você finalizar todas as ferramentas que você quiser o atalho, você vai simplesmente posicionar ele aqui em qualquer lugar da sua abinha. E antes de você fechar
essa janelinha aqui, você precisa salvar a interface. Só dar um save e salvar aqui. Pode salvar em cima existente, tá bom? Se você não salvar, na hora que você fechar o Max, você não vai conseguir ter essas abinhas salvas aqui. Elas vão sumir novamente, tá bom? Então, essa foi a primeira dica que eu dou para vocês, tá? Criar. A segunda dica super bacana são as teclas de atalho. Você sabia que você pode criar teclas de atalho para os comandos do 3ds Max? Como, por exemplo, criar um grupo. Se eu tenho aqui dois box, elementos qualquer aqui que eu estou trabalhando, tá? E eu quero agrupar esses dois, então eu vou selecionar eles e viria aqui no menu Group e agrupo eles. Posso criar uma tecla de atalho, como eu já configurei aqui, ó, o Ctrl G. Se você quiser importar um bloco, por exemplo, você vem aqui em File, Import, Merge, ou apenas importar um arquivo, você não precisa estar vindo aqui no menu, abrir todos os comandos para estar executando essa tarefa. Você pode simplesmente, por exemplo, como eu faço aqui, o Shift M, ó, ou Ctrl Alt I, eu criei o menu importar arquivos, tá bom? Então, como que nós vamos fazer isso? É super simples. Lá, aqui tem apenas uma observação, tá? Estou utilizando o 3ds Max 2020. Eu creio que a partir do 2020 mudou a localização dessa configuração. Se você está trabalhando com o 3ds Max 2018 ou inferior, você vai achar esse comando na mesma opção onde nós criamos o atalho, que é no menu Customize, tá bom? Você vai clicar aqui, menu direito, Customize, e aqui vai ter o keyboard. E aqui vai estar as opções de criar atalho. Nesse caso aqui, ó, eles mudaram o keyboard para o menu Customize, tá bom? Então, nós vamos aqui, ó, no menu. Vamos aqui, Hotkey Editor. Abriu. Então, nós temos os atalhos aqui, pessoal. Temos muitos atalhos. Quais são os que eu utilizo? Como eu falei para vocês, eu vou, por exemplo, o Merge. Então, eu vou lá no Merge, ME. Aqui, ó, Merge File, tá bom? Aqui eu já configurei para Shift M, então você clica aqui, ó, e vai digitar, usar a tecla que você quiser usar, tá bom? Por exemplo, eu usei o Shift M, cliquei Shift, depois cliquei o M, e aí eu vou clicar aqui em assumir, tá bom? Para definir este comando aqui, ele já está definido, ó, então não tem problema nenhum, tá bom? Outro que eu uso muito, que é o Import, né? Import File. Eu usei o comando Ctrl Alt I, tá bom? Então você pode usar, por exemplo, Ctrl I. Só que você precisa ter cuidado que às vezes, quando você vai usar um comando, ele pode ter conflito com outro comando já existente. Se é um comando que você não usa, que você não, né, não tem o hábito de utilizar, não tem problema de você substituir. Daí você clica em remover e assim põe para assimilar essa função a esse comando que você criou, tá bom? Muito legal, muito importante. Um comando que eu sempre utilizo bastante e não tem uma tecla de atalho configurado é o Select Object. No Object, lá embaixo, aqui. Select Object, tá bom? Do grupo MyUI, né? Interface do usuário principal. O que é esse aqui? Pessoal, esse aqui, ó, é esse comando aqui, ó. Por exemplo, quando você está trabalhando com um modificador, por exemplo, aqui, vamos desagrupar aqui. Olhando aqui, ó, converter a de Tabopoly. Eu vou, supondo que eu vou mover, ó, estou movendo, né, tecla W, tecla de atalho. Só que para eu selecionar de volta o objeto, para essa ferramenta aqui, Select Object, ele não tem assimilado uma tecla de atalho. Aí você tem que estar toda a vida clicando aqui, né? Se eu quero dar um rotacionar, ó, rotacionei. Se eu clicar no outro objeto, ele vai continuar com o mesmo comando. Ver também, ó.
Ele vai estar movendo. Só que eu não quero mover, eu só quero selecionar esse objeto. Então, o que que eu faço? Teria que clicar aqui. Eu utilizei a tecla de espaço, tá aqui, ó, tanto que tá ali entre parênteses, space. E aí, ó, quando eu movo um objeto, ó, eu automaticamente já pressiono o space e já muda para seleção. E eu não corro o risco de mover um objeto que eu não preciso tirar ele de cena, tá bom? Então, primeira dica, criar atalho das ferramentas. Olha a quantidade de ferramentas que eu tenho aqui. Eu tenho o FFbox, o Chamfer, Boolean, ProBoolean, Center Pivot, Array, Shell, Measure, tem muito Symmetry, eu tenho Turbo Smooth, o VW Map, que é mapeamento de textura. Então eu tenho todos esses atalhos aqui já configuradinhos, só clicar e ativar, tá bom? Segunda dica, tecla de atalho. Então eu tenho aqui, por exemplo, Space, Shift M para importar e merge, né? Ctrl Alt I para importar um arquivo, por aí fora, tá bom? A terceira dica é uma dica assim meio que já padrão, né? Todo mundo já está acostumado a trabalhar, é a questão de script. Gente, vocês têm que aprender a ser alguns scripts bacanas que vão facilitar a sua vida aí na hora de trabalhar com 3ds Max. Eu separei aqui 3 scripts muito legais. Por exemplo, Copy2. Esse script aqui, pessoal, até um pouco tempo atrás, ele tinha na versão gratuita. Eu ainda estou trabalhando com a versão gratuita, tá? Mas agora eles tiraram e só tem a versão Pro. Tá custando $5, tá bom? Dependendo da cotação do dólar aí, vale a pena, né? Uns 20, 30 reais a gente vai pagar nesse script. Compensa para quem precisa trabalhar com muita demanda de projeto. O que que acontece? Eu consigo copiar um arquivo de outro projeto do 3ds Max. Por exemplo, eu tenho uma cadeira lá, eu tenho um projeto pronto de um cliente, e ele mandou eu utilizar uma determinada cadeira que eu tinha lá, que eu modelei, ou que eu tive que baixar e depois eu não encontrei ela mais. Mas eu sei que ela está lá naquele projeto. Eu vou lá, abro aquele projeto, clico na cadeira e vou aqui em copiar object, copy object. E aí eu vou lá no projeto onde eu estou trabalhando no Max, eu clico com o botão direito e ponho paste object. E aí ele vai copiar de um arquivo para o outro, sem precisar salvar aquele bloco, porque né, o Max infelizmente não tem Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Ao contrário do SketchUp, você vai lá, copia, né, Ctrl+C, cola, Ctrl+V. No Max não tem. Então esse script facilita demais a nossa vida. A gente pode pegar um bloquinho de um projeto que a gente tem e jogar dentro de outro projeto, tá bom? Muito bacana mesmo. Não vivo sem esse script aqui. Outro script padrão é o Floor Generator, tá, pessoal? Muito importante, você pode criar piso, você pode criar revestimento para banheiro, revestimento para cozinha, você pode criar painel ripado, ele te dá muitas funções legais para você trabalhar. Tem a versão free, tá bom? Para quem vai trabalhar só com piso assim, ó, de piso de madeira ou laminado e fazer painel ripado, ele serve muito bem. Mas se você quer usar para fazer, por exemplo, o revestimento chevron, o hexágono, aí teria que pagar a versão free, a versão full, né? Ele não está muito barato, tá, pessoal? Ele está meio salgadinho. Mas é um investimento que vale a pena você. E por fim, temos também o Relink Bitmap. Totalmente gratuito, tá bom? Você vai instalar ele no teu 3ds Max. E aí o que que ele vai fazer? Quando você importar um arquivo do 3ds Max, ele vai te dar a opção de importar a textura dos teus blocos, tá bom? Porque o 3ds Max, né, para quem já está acostumado, sabe que quando você puxa um arquivo, ele não carrega a textura junto. Então, ele só vai trazer o arquivo 3D. E aí você tem que mapear ele novamente. Para não fazer tudo manualmente, você só clica aqui no Relink Bitmap. Ele vai te mostrar as texturas que estão faltando. Você vai em Browse, vai lá na pastinha onde você importou o seu arquivo e vai dar aqui um relink. E aí ele vai buscar automaticamente todas as texturas dos bloquinhos que você importou, tá bom? Super bacana, né? E aí, gostaram das dicas? 3 dicas bem basiquinhas, simplesinhas, que vão ajudar você na hora de modelar, tá bom? Vai por mim. Depois que você pega o hábito de trabalhar com
tecla de atalho, fazer as suas ferramentas, você vai ver que seus trabalhos vão ter uma rentabilidade muito maior, seu tempo vai ser bem mais produtivo, tá? Bom, e como eu falei antes, tem mais uma dica que vai salvar vocês na hora de modelar também, que eu utilizo demais. Depois que eu acostumei a fazer esses comandos, eu não largo mais, tá bom? Gente, qual é essa dica? Por exemplo, estou aqui trabalhando com um box, tá bom? Eu preciso editar ele, por exemplo, criar aqui por exemplo, um criadinho mudo. Então, vou lá, né? Fiz o box, converti de table poly. Pessoal, aqui nós temos esses comandos aqui, ó. São comandos de seleção. Então, nós temos os vertex, que vai selecionar, né, os pontinhos, né? Edges, que são as linhas, né? As bordinhas aqui, ó. Border, esse seria realmente a borda, tá bom? Isso aqui eu vou explicar daqui a pouquinho. O polygon, que são as faces, né? E o elemento, que seleciona tudo. Esses 1, 2, 3, 4, 5 comandos aqui, pessoal, a gente utiliza eles direto, o tempo todo. E aí você não precisa ficar clicando neles o tempo todo para selecionar o que você quer. Tem uma opção muito bacana que você pode usar a tecla de atalho que já vem configurado neles. E quais seriam? Seriam os números, tá bom? Mas não os números do teclado alfanumérico, tá? É os números aqui em cima, logo abaixo das teclas F1, F2, né? E F3, nós temos os números 1, 2, 3, 4 e 5, que são respectivamente os atalhos desses comandos. Ó, por exemplo, tecla número 1, ele já passou aqui para os vertex. Tecla número 2, ó, ele já passou para o edge. Tecla número 3, ele já passou para a border. E é border, edge, né? Isso, border. Tecla número 4, ele vai selecionar polígonos. E tecla número 5, o elemento. Então, ó, por exemplo, eu tô aqui, ó, número 4. Pá, deletei. Eu venho aqui, seleciono, quero dar um detach. Não, aliás, vou dar Ctrl Z aqui. Deletei. Nossa, mas eu quero fechar de novo. Então, eu vou aqui no 3 já, ó. Fico aqui, ó, botão direito, cap, pronto, fechei, ó. Aí eu preciso editar esse vértex que está errado. Número 1. Muito fácil, ó. 1. Tá, ó, F3, ó, quero selecionar aqui, ó. Afasto. Simples. Pronto. Aí eu preciso tirar aqui uma face, ó, polígono, pá. Ele vai te dar essa facilidade na hora de você trabalhar, tá? Olha que legal. 2 aqui, selecionei, quero fazer aqui um connect. Pronto. Gente, muito fácil. Quando você aprende a trabalhar com essas teclinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, na hora de modelar, você vai estar potencializando seus projetos, você vai estar trabalhando de uma forma muito melhor, tá bom? Gostaram da dica? Então, taca o like aí no nosso vídeo, gente. A gente precisa do like, é importante, tá bom? Se você não conhece o nosso canal, nós temos vários vídeos bacanas aí. Temos também 2 aulas gratuitas do nosso workshop de modelagem no 3ds Max. Ficou interessado em aprender 3ds Max? Assiste as 2 aulas ali disponíveis que tem aqui na playlist, tá bom? Vou deixar aqui o link na descrição. E se você se interessar, acesse o nosso site www.3dcastro.com.br. Também vai estar o link na descrição e conheça o nosso workshop de modelagem 3D para 3ds Max, tá? Se você é iniciante, não conhece, vale a pena aprender, tá com um precinho camarada aí e você vai levar um conhecimento aí para a vida inteira, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!